Existe um conceito literário de um erudito chamado Chiklovsky, russo. Não tem um nome um tanto quanto exótico para nós, né? Mas ele fala de algo interessante que é a desfamiliarização. E o que seria isso, né? A desfamiliarização é uma teoria que vem justamente desse autor por conta da maneira com que a gente trata tanto a literatura quanto a arte de maneira insensível. Eu explico. A arte se torna insensível para nós quando a gente se familiariza demais com ela. Esse é o conceito. Então ele vai usar um exemplo de um quadro de belíssima técnica e de altíssima e elevada composição, em que, pendurado na mesma parede todos os dias, faz com que a gente, com o tempo, se familiarize demais com isso, e isso perca para nós a excelência, por ser comum. Acho que todos pegaram isso, né? E assim com a literatura também. Os clássicos, por exemplo, que são livros, como muitos que existem escritos, né? Que são livros de uma beleza excomunal, mas que com o passar do tempo cai, eu diria, na vala comum e se torna familiar demais, comum demais, de maneira que a gente acaba ficando insensível quanto à beleza descrita ali. Um escritor cristão chamado Alistair McGrath, filósofo e teólogo, ele vai dizer que a teoria desse autor também se enquadra na vida espiritual. Porque parece que às vezes a gente tem tanto contato, fica tão familiar com a espiritualidade que a gente acaba se tornando insensível para com ela. E que algumas coisas que são de belíssima construção da parte de Cristo e o Evangelho em si acabam se tornando para nós algo banal e a gente acaba ficando insensível. Por isso eu gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11 do capítulo 19, isso é, Lucas 19 a partir do 11. E para que a gente estude essa parábola, que é uma parábola, eu acho, não tão procurada assim pelos pregadores, não é? A parábola descrita em Lucas 19, 11, ela é muito parecida com a parábola dos talentos. Então, normalmente, a parábola dos talentos é a parábola mais conhecida. Mas não é a mesma parábola. Isso vai ser um consenso entre os autores, que não é a mesma parábola descrita de maneira diferente, ou que não é a parábola original do qual a parábola dos talentos fora tirada ou inspirada a ser escrita, mas é outra parábola semelhante, mas com elementos diferentes. Então vamos ler. Diz assim, 19, 11. Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E disse: um homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de ser feito rei e depois voltar. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai-as até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram atrás dele uma delegação, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este também respondeu: da mesma forma tu,
recebe 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, dai-a ao que tem 10 minas. Eles lhe responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. A parábola ela tem um centro semelhante da parábola dos talentos, mas ela tem elementos a mais, porque na parábola dos talentos, vale fazer aqui a comparação, você tem um senhor que vai se ausentar e ele deixa então os seus bens na responsabilidade de 3 servos, não é isso? Semelhança é que aqui nós temos um nobre, não é? E ele vai a uma terra distante para ser feito rei. Então, a semelhança é que há ausência, e parece que, como aqui Lucas vai dizer para a gente que a terra era distante, onde ele iria para ser feito rei, e nós vamos ver o porquê dessa ida, demoraria um tempo. A parábola dos talentos ela tem 3 servos, aqui nós temos 10 servos. A parábola do talento eles recebem quantias diferentes, não é? 5, 3 e 1. Aqui eles recebem 10, e a parcela é a mesma para cada um. A diferença também é que na parábola dos talentos você não tem concidadãos, não é? Ou, na verdade, você não tem aqueles que seriam governados pelo nobre. Aqui nós temos. E eles odeiam esse nobre que irá ser feito senhor. Há uma outra diferença também interessante, que no retorno desse rei, o que não há na parábola dos talentos, os que lhe odiavam serão seus inimigos e serão mortos na sua frente. Que a gente já, na verdade, quando lê o final aqui, já fica tenso, né? Caramba, mas o que ele quer dizer com isso? Pois então, vamos já sabendo aqui a diferença, entender o que o autor diz para a gente no início da parábola, porque ele começa dizendo que, ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Na narrativa de Lucas, alguns vão defender que Jesus conta este episódio ainda na presença de Zaqueu e seus convidados. Então, nesse cenário, Jesus estaria ainda na presença daqueles homens, Zaqueu já teria passado por aquela transformação, e Jesus conta esta parábola porque me parece que o entendimento daqueles que seguiam Jesus, e quando eu falo aqueles que seguiam Jesus, eu não me refiro somente aos 12, mas toda a multidão que seguia Jesus e queria clamar por ele como rei de Israel, não é? Lucas vai dizer para a gente que eles estavam próximos a Jerusalém. E outros teólogos vão dizer que ele já não está mais na presença de Zaqueu, mas esse é um outro momento, mais que, coincidentemente, próximo de Jerusalém, como o escritor vai dizer para a gente. O fato é que, independente se está com Zaqueu ou não está, Jerusalém se aproximava. Jesus já havia feito uma série de milagres. Em Jericó curou um cego de nascença em uma narrativa, 2 cegos de nascença em outra narrativa, e já havia uma turba seguindo Jesus e que esperavam que na aproximação de Jerusalém ele fosse então em Jerusalém ali clamado enquanto descendente de Davi e Messias, querido rei, justamente naquele lugar. A gente conhece a história e sabe que ele, de fato, quando entra em Jerusalém, vai ser recebido por tapetes vermelhos. E o povo que clama, bendito aquele que vem em nome do Senhor, não é? Então,
A multidão, de fato, que segue Jesus tem um anseio de fazer Jesus rei, de fazer Jesus aquele que governaria, e que isso seria breve. No entanto, o escritor vai dizer para a gente que Jesus conta essa parábola justamente para combater isso. Não é assim que ele diz? Porque eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Então Jesus conta a parábola. Então a gente já tem que começar a ler essa parábola entrando na mente do autor e levando em consideração que ele conta por causa justamente dessa aproximação com Jerusalém e por causa desse anseio imediato do estabelecimento do reino de Deus. Não um reino espiritual, mas um reino com um rei sentado no trono de maneira política e material. Essa é a perspectiva deles e é isso que Jesus está combatendo. Tendo dito isso, Lucas vai dizer para a gente, então, que os elementos da parábola são um nobre, que ele está aqui em alguns quilômetros distantes de onde ele seria feito rei. Você tem os seus concidadãos, não é? Eu não sei se na sua Bíblia tem uma palavra diferente aí de concidadãos. No versículo 13 diz que o 14, mas os seus concidadãos, algumas versões súditos, alguma versão da súdito aí? Pois é. A ideia aqui é que eles já eram governados pelo nobre. Ele é um nobre, ele tem o respeito, não é, dos seus súditos, dos seus concidadãos, e ele está aqui rumando para uma terra distante para ser feito rei. Na verdade, os teólogos vão dizer que o pano de fundo é justamente Arquelau, que foi um homem que pretendeu reinar sobre Judá. Ele tinha direitos, inclusive. Então ele vai até Roma para que Roma reconhecesse o seu reinado sobre Judá. Mas os judeus, que eram seus súditos, na surdina enviaram uma comitiva, né, de judeus para dizerem em Roma que eles não iriam admitir serem governados por Arquelau. Esse é o pano de fundo histórico. Então Arquelau não vai conseguir reinar sobre Judá com o título de rei justamente por causa dessa comitiva. Jesus parece que usa esse pano de fundo para dizer que um nobre tinha direito, né, de reinar sobre aquela terra, mas ele vai a uma terra distante. A ideia da terra distante aqui dá para a gente entender como se o lugar onde ele reinasse fosse colônia de algo maior, como Roma. Então a sua viagem, que demoraria meses, não era justamente para um reconhecimento oficial do título de rei sobre esses seus concidadãos. Esse é o pano de fundo. Então vai dizer que ele viaja, mas antes dele viajar, ele chama seus servos e ele distribui aqui as minas, não é? Deve estar assim aí na sua Bíblia, não é? No versículo 15 diz que aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar os servos a quem entregara o dinheiro. Então o que eram essas minas? As minas eram um montante em prata, não tanto quanto na parábola dos talentos, porque na parábola dos talentos o valor é muito alto. Aqui o valor não é tão alto assim, porque uma mina, ela era referente a 100 dias de trabalho de um trabalhador. Aproximadamente 3 meses de trabalho. Não era algo muito grande, como todos os tesouros, como é, ou todos os seus bens, como é na parábola dos talentos. Então ele vai distribuir para 10 servos essa quantia exata para cada um, 10 minas. 3 meses de trabalho, 100 dias de trabalho, como você preferir. E se ausenta. Deixa isso na responsabilidade deles e se ausenta. Mas o escritor vai dizer para a gente que, no versículo 14, os súditos lhe odiavam, não é isso que está a palavra aí? E enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Então, a delegação aqui é algo também na surdina, como foi com Arquelau. À medida em que o nobre viaja para o reconhecimento do seu título real, eles mandam, não é, escondido, uma comitiva, ou na frente, ou paralelo, que seja, para tentar impedir o seu reino. Só que eles já são súditos. Isso que eu quero que fique claro aqui. Eles não são tipos que são resistentes ao nobre. Eles já são súditos. Eles já estão debaixo do seu título, que é real. Apenas ele não tem a oficialização desse reino.
É óbvio que, conhecendo a história do Evangelho, a gente sabe que o nobre é o próprio Cristo, não é? E é disso que ele está falando. E a ausência do nobre para o reconhecimento é morte de cruz. É morte de cruz. E o seu tesouro, né? Ou o seu dinheiro, ou a medida dos seus bens será dividida aqui. Nós iremos falar depois, mas para que fique grifado aqui que aqueles que eram resistentes a ele ou lhe odiavam, eles eram não somente os judeus que eram resistentes a Jesus como Messias, mas aqueles que esperavam que o reino fosse estabelecido em qualquer momento. Esses são os que estão aqui na presença do nobre, são súditos, mas na ausência do nobre querem impedir-lhe o reinado. Tanto que a palavra odiar, no versículo 14, eu não sei se na sua Bíblia tem alguma outra palavra diferente. O 14 diz assim, mas os seus concidadãos o odiavam. Há alguma coisa diferente? Alguma versão diferente aí? Não? Está todo mundo odiando? Sim, né? Pois então. A palavra no grego é miseó. Ela já foi usada anteriormente, quando Jesus diz, por exemplo, aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. Todo mundo lembra disso. Eu acho que já preguei isso. E a palavra lá não é necessariamente odiar como ódio, né? Esse ódio que a gente sente quando está, ou quando é injustiçado, ou quando está ferido, não é esse tipo de ódio, mas é não abrir mão de algo por outra coisa. Tanto que Jesus, quando diz aquele que não odiar pai e mãe, e a palavra também é miseó, ele está querendo dizer que aquele que não priorizar ele, não é isso? No lugar de pai e mãe, irmão, irmã, filho e filha, não é digno de mim. Esse é o sentido. O que está acontecendo com esses nobres não é necessariamente que eles tinham um ódio ferrenho por ele, não é isso que a palavra sugere, mas que eles não estavam dispostos a abrir mão do seu reino pessoal por um reino oficial do nobre. Essa é a ideia. Eles são resistentes ao reinado dele, não a ele. Porque eles são súditos. Entendem isso? Eles são súditos. Mas o reino, a coroação, a oficialização é que faz com que eles, miseó, né? A única palavra que a gente tem aqui para traduzir é odeiem, mas não é um ódio de um inimigo. Que isso fique claro, para que a gente possa pelo menos parar por aqui para depois entender o restante da parábola. Jesus ele está indo para a cruz, né? Ele está arrumar para Jerusalém a trajetória da sua morte. Ele tem uma turba que lhe segue, não é? Estão clamando Jesus Messias, Jesus Messias. Jesus irá ser recebido em Jerusalém como Messias bendito, como já bem eu disse. Mas a mesma turba que irá clamar por Jesus para que ele fosse feito rei é a mesma que depois dirá crucifica-o. Não é isso? É a mesma que depois que Jesus é esculhambado, não é açoitado, humilhado, que para eles não serve mais como Messias, porque a expectativa não era essa. Um Messias que cai na mão de Roma sem nenhum tipo de resistência e passa pelo que Jesus passou, por aquele tipo de humilhação, e é pregado numa cruz e é condenado à maldição que era uma cruz, para eles não serviam. Por isso que Jesus, depois que é apresentado diante do povo, e do outro lado tem um assassino, que era Barrabás. O povo clama por Barrabás porque para eles aquele tipo de Messias já não prestava mais. Então parece que, quando o escritor diz que Jesus conta essa parábola por causa dessa expectativa de que o seu reino seria estabelecido a qualquer momento, parece que ele já está combatendo esse tipo de percepção enganosa de que o reino de Jesus seria um reino material e ao mesmo tempo profético, porque ele diz que os mesmos que estavam agora clamando por ele, é subentendido, seriam os resistentes posteriormente. Se isso fica claro para a gente, a minha pergunta no texto será que não existe uma espécie de simpatia com o governo de Cristo, que é o que está acontecendo aqui, por causa dos milagres, por causa dos feitos, por causa das palavras, por causa da personalidade dele, carinhosa, próxima, mas ao mesmo tempo, como ele diz, uma resistência ao seu reinado oficial? Será que não é o caso de que, quando é conveniente, eles clamam para que ele seja entronizado de fato, mas quando a vergonha da humilhação
for ali impetrada sobre ele, eles iriam ser resistentes a ele, não aceitariam o reinado de Jesus? E se isso é verdade, isso não seria algo que hoje se faz presente, quando de fato há uma parcialidade, não é? No reino de Cristo. E o reino da conveniência é muito bom. O reino da conveniência, ele, de certa forma, ele é conveniente, como a palavra mesmo diz. Quando a gente segue a Jesus e busca através dele, quem sabe, um reino estabelecido material, um reino estabelecido de conveniências, um reino estabelecido que faz com que a gente, de alguma forma, se sinta satisfeito ou realizado. Mas, no entanto, há uma resistência eu diria, integralidade do seu governo na nossa vida. E é aí que eu quero chegar. Porque me parece que o que nós temos vivido nesse tempo, muito mais do que qualquer outro tempo, é uma resistência ao reino de Deus. Resistência ao reino de Deus. E o que seria resistência ao reino de Deus? Porque a igreja as pessoas vão. Eu acho que não houve tempo na história do homem que as igrejas fossem tão frequentadas como é hoje. As igrejas estão cheias. A gente vê aí nas redes sociais uma discussão ou outra, esquerda versus direita, ateísmo versus teísmo, mas na verdade as igrejas nunca estiveram tão cheias como estão. Você vê, dá um rolé por Santa Catarina, tem igreja pra caramba. Pode não ter igreja batista pra caramba, mas tem igreja pra caramba aqui. Na rua de onde eu venho, da igreja que eu congreguei, era uma principal, não é? Dali, num raio, eu diria, de 6 quilômetros, você poderia encontrar mais de 30 igrejas na mesma rua. Algumas, uma do lado da outra. Impressionante, tinha briga para ver quem conseguia roubar mais membros das outras igrejas. Era assim, começava ali, o nome da rua já era sugestivo, a Rua São João Batista. Já era a Rua São João Batista. E a Igreja Batista era, eu acho que posso dizer, uma das primeiras, né? Igreja centenária, né? Não tinha nem a rua quando a igreja surgiu, acredito que o nome da igreja é que, na verdade, sugeriu o nome da rua. Igreja Batista e Rua São João Batista. E aí você andava mais para frente, eu estou falando de 8 anos atrás, que eu me lembro, andava um pouquinho mais à frente e tinha uma Nova Assembleia de Deus. Era nova porque não era a Assembleia antiga. Era uma renovação da Assembleia de Deus. Do lado esquerdo você tinha uma Universal, de frente para a Nova Assembleia de Deus. Andava mais um pouquinho, me lembro que tinham Anabatistas. Esse eu fui ver. Porque Anabatistas, né, segundo historiadores, foram os que deram origem aos batistas. Mas não tinha nada a ver, velho. Não tinha nada a ver. Era um grupo neopentecostal que usava véu e era descalço, culto, um chamalalaia lá, um troço, um rendezvous meio doido lá. Não tinha nada a ver com Anabatista, acho que o nome era... E de frente tinha outro. E assim você ia até chegar ao shopping, né? Cara, você tinha o shopping que era... Temos uma mensagem, hein? Não é não. Você tinha o shopping que finalizando a rua, mas até lá você tinha um outro shopping aqui, que era o shopping religioso, que era para quem quisesse, o estilo para quem gostasse, com as propostas 1000, não é? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, cada uma pensava aquilo que era mais interessante e vendia o produto. É o que era. Cada uma pensava ali o que achava mais legal. E você poderia ir numa igreja e não ir a outra. Tanto que eu me lembro uma vez, acho que já contei isso aqui, convidei um conhecido para ir na igreja que eu congregava, que era a Igreja Batista, ele falou, eu não gosto dessa igreja não, eu vou em outra. Eu falei, mas por que você não gosta? Ele falou, porque essa não permite sexo antes do casamento. Eu fiquei pensando, qual que você vai? Mas qual que você vai, bicho? Porque eu nunca ouvi falar nisso. Mas ele falou, não gosto dessa, eu vou em outra, porque essa não permite sexo antes do casamento. Devia ser algo super normal lá, né? Igreja do... vai saber qual o nome, né? Mas, na verdade, é uma parcialidade do Evangelho. A gente tantas vezes simpatiza com muitas coisas, mas outras coisas a gente resiste. Tanto que permitir que Jesus reine de maneira oficial, como é o que a parábola diz, quer dizer se submeter a ele de maneira integral. Não é? Não tem como você ser meio súdito. O que é isso, meio súdito? Não tem como ser meio servo. Não tem como ser meio seguidor. Ou é ou não é. E aqui na parábola ele
eles vão resistir porque eles são simpáticos ao nobre, mas não são simpáticos ao título, porque sabe que no dia que ele for feito rei, eles terão que se submeter a ele. E a minha pergunta para você é, até que ponto a gente não resiste justamente a esse reino de Cristo na nossa vida? A ele ser entronizado mesmo, receber a coroa, e você como súdito se prostrar, não é? Não é à toa que a gente cantou aqui pra caramba, um monte de música nova, e as nossas músicas normalmente falam de adoração a Cristo, elas são cristocêntricas, né? Porque adoram a Jesus, e a gente entende que a adoração é aquilo que nos liga de maneira, eu diria, de maneira submissa, mas ao mesmo tempo elogiosa a Deus. Não sei se você já parou para pensar no que é adoração, mas adoração, na verdade, é elogiar. A gente elogia a Deus, não é isso? A gente busca as melhores... Está falhando aqui, né? As melhores maneiras que a gente pode expressar as nossas emoções, os nossos afetos, o nosso reconhecimento através das canções. Mas a palavra adoração, que vem do grego proskuneos, é se prostrar em reconhecimento de quem ele é. Isso é adoração. Adoração não é cantar, adoração não é se vestir ou falar de alguma maneira, é se prostrar, prostrando-se, reconhecendo quem ele é, o seu reino de uma vez por todas. E a pergunta que fica é, somos resistentes ao reino de Jesus, ao seu reinado na nossa vida de maneira plena e integral, ou somos simpáticos de alguma forma, mas não de maneira plena? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por você, mas eu sei que há muitas áreas da nossa vida que a gente não se rende, a gente continua resistindo. Eu falei semana passada de certas coisas no Evangelho que a gente passa correndo, não é? Que a gente corre, porque sabe que mexe com a gente. Hoje eu estou falando daquilo que a gente precisa se render mesmo, sabe? Tem gente que gosta muito do Evangelho, gosta muito da mensagem de salvação, mas não é dizimista. Não é? E aí vai lá ouvir o Ed Renekiewicz dizendo que o dízimo não está na Bíblia. Dizendo que o dízimo não é nada daquilo que ele entendeu, ou que você entende. O dízimo é bíblico. Eu vou falar do dízimo, eu vou falar de tudo. Porque Jesus, quando vê a viúva pobre dizimando, com a única moedinha que ela tinha, ele vai dizer, ela dizimou muito mais do que todos vocês, porque ela deu tudo que tinha. Então, se você fica naquela palhaçada de, não é 10%, não é 10%, eu concordo com você. É tudo que você tem. E isso é o reino de Cristo na sua vida. É tudo. Não é só seu dinheiro, não. É a sua vida debaixo do senhorio de quem Ele é. Porque se não for isso, meu amigo, você é simpático ao reino de Cristo, mas você não é servo. Quer ver outra coisa? A gente, é triste dizer isso, né? Mas a gente diz que adora o reino de Deus, diz que segue a Jesus, mas ao mesmo tempo a gente, eu vou dizer isso, que é uma coisa tão ridícula, assim, que eu fico até com vergonha de falar, mas, velho, Big Brother, por favor, isso é ridículo. Eu tenho vergonha de dizer isso, porque a sensação que eu tenho é que eu estou diminuindo o nível da pregação, porque eu não era nem para estar falando isso. Assistir novelas de cunho extremamente imoral, ficar sendo telespectador, absorvendo porcaria de televisão aberta, um tanto de lixo. Eu não quero ser aqui o moralista vai dizer, não, assistam o que você quiser, mas você tem que ter consciência que você está trazendo para dentro da sua casa aquilo que é a antítese ao reino de Deus, os valores do reino de Deus. E se você é resistente a isso e acha, não, você deu um pouquinho aqui, Jesus não reina na sua vida porque você cede naquilo justamente que mexe com você, que mexe com, quem sabe, a nossa concepção errônea de prazer, não é? E eu posso dizer sobre muitas outras coisas. Eu posso falar sobre santidade, eu posso falar sobre leitura bíblica. Eu acho que é o mais basilar da vida cristã. Ler a Bíblia. Mas você não lê. Caramba, como? Como pode isso? Você diz que Jesus é seu rei, mas você não quer saber o que ele fala para você. Não pode. Você não pode ficar dependendo do que eu prego no domingo. Eu posso estar enganado aqui, falando um monte de besteira. Só tem uma maneira de você saber disso, é lendo aqui, pesquisando aqui, estudando a palavra de Deus. Ele tem tanta coisa para dizer para a gente, isso aqui é quase inesgotável. Essa semana eu até estava pensando, falei, cara, quanto
Quanta coisa que eu nunca preguei aqui, eu acho que eu vou viver uma vida e nunca vou pregar, porque não vai dar, porque isso aqui não se esgota nunca, não se exaure nunca. Mas aí eu digo que Deus é tudo para mim, sequer tem um incômodo de abrir a palavra dele e ler. Você não é servo, você não é súdito, você simpatiza, é parcial, são as gotinhas que você acha que está bom. Quem sabe por quê? Todo aquele que meteu a cara nisso aqui, todo aquele que meteu as caras, de fato no reino de Deus tiveram a vida mudada de uma maneira abissal. E a gente muitas vezes não quer mudar. A gente não é perdoador. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? E eu vou dizer para você, eu não sou muito romântico com isso, não. Eu não acho que aquele que te fez um mal danado, você vai falar assim, ah, Jesus, eu perdoo, e esquece essa história. Não, fica marcado, a gente fica ferido mesmo. Tem raiva mesmo. Você fica com vontade de dar um soco na cara. Fica. Mas se você buscar o perdão em Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, vai fazer com que as coisas, quem sabe, amenizem. Vão ficar marcas. De repente você não vai querer nenhuma aproximação durante muito tempo. Mas quem sabe um dia a gente se encontra e você possa olhar de novo o outro na cara e dizer, cara, eu não sinto mais raiva. Deus me libertou disso. Mas quando a gente não quer isso, e quer cultivar esse ódio, quer cultivar essa ira, quer ficar remoendo essa coisa, aí de fato Deus não está reinando na nossa vida. Eu já contei isso aqui inúmeras vezes. Eu já tive vontade que Deus mandasse um câncer para uma par de gente aí. Tia, mas o Senhor manda um câncer. Deixa na cama. Só para eu ir lá visitar e falar assim, aí ó, valeu a pena? Né? Isso é bom esse sentimento, né? Não é não? Cara, mas não é isso, não pode ser isso. Porque isso não é o reino de Deus. Ele falou para dar outra face. Eu não sei nem o que isso significa. Dar outra face. O cara vem, te enfia a mão na cara e fala, dá a outra. Não foi isso. Um dia eu vou estudar esse texto direitinho para saber o que diz. Porque, por favor, se é isso, caramba, eu estou muito enrolado. Mas se é isso, eu tenho que me submeter. Porque o evangelho não pode ser parcial. Não pode ser só aquilo que a gente gosta. A gente tem que se sujeitar. Senão a gente, de fato, está mandando uma caravana nas ocultas aqui, sabe? Para não deixa ele ser rei, não. Porque se ele for feito rei, eu vou ter que ceder em muita coisa, cara. E coisa que eu não quero. O texto vai desenrolar, não é? E ele vai falar justamente dos servos. Ele abandona. Você fica aqui numa sensação de suspensão, porque eles mandam uma comitiva, eles têm essa espécie de desprezo pelo reinado oficial. Ele vai retomar isso no final, então deixa suspenso, mas é fato que agora ele muda, não é, a narrativa e começa a falar dos servos, que é outra categoria, não são súditos, de uma maneira geral, são os servos mais próximos aqui. E diz que no versículo 15, como eu li, ele deixa então o seu dinheiro, não é? Entrega dinheiro a fim de saber como cada um havia negociado. Você fique atento aqui que eu vou te escandalizar aqui, meu amigo. Você vai sair daqui escandalizado hoje, com o sentimento, espero eu, de conversar no pequeno grupo. Não, eu tenho que ir no pequeno grupo, porque a gente vai ter que conversar sobre isso. Não é possível que seja isso. Cultive isso. Eu quero ver o pequeno grupo cheio, porque você está louco, querendo falar e tentar derrubar o meu argumento aqui de que não é isso. Mas ele vai dizer assim, ele deixa o dinheiro, não é? Tempos depois ele volta, eu falei que a quantia não é grande, né, como na parábola dos talentos, e ele chama cada um na sua presença. O texto já diz que ele é feito rei, ele é reconhecido, né, como rei, volta como rei, e ele chama então os servos na sua presença. No versículo 16 diz que primeiro se apresenta e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O que ele quer dizer? Ele pegou aquele montante em prata e negociou, muito parecido com a parábola dos talentos. Ele negociou aquilo, investiu, ele colocou ali seu esforço mesmo, sua qualificação, não é? Ele consegue de alguma forma, em negociando, fazer com que aquilo rendesse 10 vezes mais. Não é? Se ele tinha 100 dias de trabalho, né? Ou 100 dracmas, que também é o mesmo valor, agora ele tem 1000, não é isso? Ele tinha uma mina, ele tem 10 minas agora. 10 minas não vai entender que ele tinha uma mina, uma menina, agora está cheio de mina, tal. Não é isso. De fato, é dinheiro, é valor aqui. Eu já vi muita gente falando parábola dos talentos, não enterre o seu talento. Não tem nada a ver com isso, é dinheiro mesmo. Ele está deixando dinheiro com eles. A parábola diz isso. Então, olha que coisa interessante. Primeiro que o servo, ele não diz assim,
eu negociei a tua mina, não é? Teu dinheiro, falar dinheiro para você não acabar achando que eu estou falando de poligamia aqui. Negociei o teu dinheiro, né? E ela rendeu, não é assim que ele fala? Ele não traz o mérito para ele diz que a mina rendeu outras 10 minas. Há um certo, eu diria, um certo tom de humildade aqui. Eu negociei mesmo, mas a tua mina rendeu, né? Eu fui feliz na negociação, ela rendeu 10 minas. O outro servo negociou também e ele conseguiu fazer com que isso rendesse mais 5 minas. Né? Há uma diferença dos dois. Um faz com que uma mina renda 10, o outro faz com que uma mina renda 5. Mas qual é a resposta do Senhor ao que multiplicou por 10? Ele diz assim no 17: o Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isto terás autoridade sobre 10 cidades. Espera lá. Na parábola do talento, ela é mais, eu acho, suprimida. Diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É o que diz a parábola dos talentos. Aqui parece que a intenção do Senhor era que ele seria feito rei e ele iria escolher governadores dentre os seus servos. E aquela quantia pequenina que ele estava deixando era um teste para ver quem era o mais capacitado para governar. Não era um jugo, era uma premiação. Essa é a ideia do texto. Então, parece que Jesus está falando aqui, Lucas vai nos dizer que essa distância, esse tempo que vai se passar, ele seria importante para demonstrar a fidelidade dos servos, para que a premiação acontecesse posteriormente. O que multiplicou por 10, né, e conseguiu mais 10 minas, ele será governador de 10 cidades. O que multiplicou 5 será governador de 5 cidades. É a premiação que o rei agora faz. E aí é óbvio, eu posso dizer, deixando aqui o servo infiel para o final, que eles foram arrojados, não é? Nesse desejo de querer negociar, e é verdade. Eu posso dizer também que eles foram fiéis na quantia, mesmo sendo pouca. Isso dá várias aplicações. Eu posso falar para você que Deus colocou coisas na sua responsabilidade. Pode ser dinheiro, como na parábola diz, pode ser dons, se você quiser entender assim, pode ser ferramentas no reino de Deus, pode ser responsabilidades que Deus tem dado para nós, para que a gente de alguma forma multiplique isso. Pode ser a pregação do reino de Deus, pode ser também. Isso é muito subjetivo, porque a parábola de fato ela abre margem para que a gente interprete de inúmeras maneiras, no sentido de termos responsabilidades de negociar e multiplicar aquilo que Deus tem deixado na nossa responsabilidade. Isso é balela, como diz, balela no sentido de ser tiro e queda, objetivo. Então, o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus. Está na sua responsabilidade para que você negocie para Ele, para o reino dEle. Correto? O dom que você tem, o talento que você tem, eu acho que não é só porque a palavra é talento lá que quer dizer talento, mas que seja. Os dons, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons aos santos, aos crentes, com o único objetivo de servir ao corpo, não é? Se Deus tem dado dons a você, é para que você multiplique isso, para que isso traga resultado para o reino de Deus. É fato isso. Se Deus tem deixado na sua responsabilidade ministérios, que seja, é o ministério que Ele tem te dado, não é seu, mas é para a administração dEle, para que haja frutos, para que haja resultados no seu próprio reino. Isso a gente vai entender, mas sabe o que o texto diz mais? E agora que eu acho que eu vou lhe escandalizar, o texto fala, e fala mesmo, e não é só aqui que fala, de prêmio, premiação. E não é salvação. Salvação é outra coisa. Salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Não há nada que você possa fazer, que você possa conquistar por mérito a salvação. Isso a gente sabe. Mas fala de premiação para os fiéis. E aí a gente entra num campo que ninguém gosta de falar. Que a gente acha que vai chegar no reino de Deus, vai ser todo mundo igual. Não vai ser. Não vai ser.
A Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de obras de palha, obras de prata, obras de ouro. A Bíblia fala de reconhecimento da parte de Deus. A Bíblia fala daqueles que se sentarão à direita e se sentarão à esquerda. Isso só cabe a Deus decidir. E isso tem a ver, não com mérito, mas com o tanto de afinco com que a gente se lança no reino dele. Está escandalizado? Mas é isso que a Bíblia fala. Parece que Deus, de fato, ele vai premiar aqueles que se lançam. Aqueles que estão, de fato, voltados em expectativa para que o reino tenha resultado. Para aqueles que estão, de maneira final, fiéis ao Senhor, para que quando Ele volte as coisas aconteçam. Ou você acha, com toda assim, a sua honestidade, que você vai sentar na mesma cadeirinha que o apóstolo Paulo? Tem a cara de pau de me dizer isso? Tem a cara de pau que vai chegar para Abraão, e aí, Abraão, pá, vai dar um tapa nas costas, beleza, tamo aí. Não, velho, não vai. Abraão é outro nível. Abraão é outro nível de relacionamento com Deus. Paulo é outro nível de relacionamento com Deus. A pergunta é em que nível nós estamos. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não estou querendo lhe estimular, através do seu esforço próprio, conseguir uma Ferrari no reino de Deus. Não é isso. Mas dizer para você que Deus se agrada e Ele quer dar responsabilidades maiores para nós. Eu não sei como é que isso vai ser no reino de Deus, se a gente vai reger as nações, como o Apocalipse fala, ou se vai ser dado cidades para a gente governar. Eu não sei, tenho a menor ideia disso. Mas, de fato, há uma predileção de Deus para aqueles que de fato amam o reino dele. E Ele vai trazer para perto e Ele vai premiar. Ele chama de galardão. Você pergunta, o que é? Sei lá, brother, eu não sei. Já me perguntaram isso inúmeras vezes, pastor, o que é o galardão? Não sei. Eu não tenho a menor ideia. Até brinquei lá no mestrado, a gente falava disso, né? A gente estava estudando Efésios lá. O mestrado foi todo sobre Efésios. E eu falei, quem sabe ser um par de asas a mais, né? Você vem com uma, eu venho com duas. Ou eu com uma e você com duas, vai saber, né? Uns com uma só, nem voa direito, né? Voa igual barata, assim, vai batendo nas coisas, né? Não sei, eu posso especular, posso brincar. Eu me lembro quando eu era criança se falava muito de mansão, né? Uns vão ter uma mansão, outros vão morar na favela lá. Não sei se vai ser assim tão tosco, né? Mas de fato há uma predileção, porque o Senhor, quando chama esses servos fiéis, Ele vai dizer, ó, você vai ser governador. Pô, era um negocinho, cara, era pouco dinheiro. Isso que eu quero que você entenda. Era pouco dinheiro. Era uma quantia irrisória. Mas, por conta do afinco dos caras e do desejo deles de fazer a coisa, eles são premiados. Você vai ser... Pô, pensa. Olha o que deve ter passado na cabeça desse cara que negociou 1 e fez 10. Cara, se eu tivesse feito 1000, eu ia ter um país para mim, né? Deve ser isso que deve ter passado na cabeça do cara. O que negociou 5, ele vai falar do mesmo jeito. Você vai ser governador sobre 5 cidades. Eu não sei o tamanho de 5 cidades, mas o cara não esperava isso. E eu acho que isso vai ser a maravilha, porque nós vamos ser surpreendidos. Surpreendidos. Porque Deus vai falar assim, ó, pô, André, pô, cara, tá, arrebentou, velho. Toma esse galardão legal aqui pra caramba, né? E tu vai ficar, pô, não mereço, que coisa legal, né? Pô, caramba. Porque a gente não faz ideia, mas de fato a Bíblia fala o tempo todo sobre isso, mas ela fala do negativo também, que é o infiel. E aí o bicho pega aqui. Porque, escuta só bem isso aqui. Diz que o último, no versículo 20, ele vem dizendo assim, Senhor, está aqui a tua mina, né? Esse aqui já está, tipo, ele estava com a batata quente na mão, está aqui tua mina, né? Como diz um amigo meu quando eu era menino, né? Pô, Bi, eu dei vitamina. Eu falei, que vitamina, cara? Vitamina de quê? Que vitamina é essa? Não, vitamina. Ele está querendo dizer que ele tinha visto a minha namorada. Não tem nada a ver com isso aqui, toma aí tua mina, toma aí teu dinheiro, né? Ele diz, isso aqui é muito terrível. Ele diz assim, ele estava com medo, né? Ele vai dizer no versículo 21 que teve medo. Ele falou, toma a tua mina. Eu enrolei num pano. Pô, que cuidado, né? Um pano, um lenço. A minha versão está lenço. Vocês devem estar alguma coisa parecida. E você sabe uma coisa? Não era assim que se guardava dinheiro. Num lenço. Se você tivesse muito medo de perder o dinheiro, você enterrava. Enterrava, escolhia um lugar e enterrava. Bem enterrado, escondidinho. Porque na parábola dos talentos é assim.
o servo que estava com medo, como ele diz ter medo, né, de perder o dinheiro, ele enterra, segurança, né? É assim que eles faziam. Enterrar o dinheiro para não perder, para ninguém roubar. Mas esse aqui não. Ele ele diz assim, toma a tua mina, eu enrolei num pano. Então, há um descaso danado, que isso aqui é um consenso em todos os estudiosos que você for ler, os comentaristas vão dizer que a maneira com que ele devolve é estranha, é descuidada. Ele enrola num pano e entrega de qualquer jeito, diz, toma a tua mina, eu não quis me meter nisso, eu tive medo, né? Vai dizer ele no versículo 21, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. Ele vai dizer, olha que contraditório, ele diz assim, toma aqui, eu nem mexi nisso, nem quis, né, negociar, porque você é um senhor muito severo, né? E a expressão aqui tomas o que não deste e colhes o que não semeaste, ele está querendo dizer mais ou menos que, como se esse senhor aqui exigisse além do que qualquer esforço pudesse produzir, como se ele estivesse tirando sangue de pedra, né? Algo assim, que não dá, mas o Senhor é tão severo que é isso que ele fazia com as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele diz que o Senhor é severo assim, ele entrega num pano. Ele não diz que enterrou, ele não diz que guardou num cofre, ele entrega um negócio meio assim, mas o discurso não, o Senhor é muito severo, e eu sei como o Senhor é, e tive medo. Aí o Senhor vai dizer para ele assim, no 22, servo mau, pela tua boca te julgarei. Primeira coisa que ele vai dizer. Ele vai dizer que, da mesma maneira com que o servo julgou o Senhor o julgaria. Não é isso? Não que o Senhor fosse mau, como ele está dizendo, mas o que ele diz ser o Senhor vai ser o mesmo padrão com que o Senhor o julgará. Eu sou mau? Eu sou severo? Então as tuas palavras te condenam. Vai ser assim que eu vou te julgar. E aí ele vai dizer mais, ele acaba com o argumento de que o cara tinha medo, que é mentira no texto, porque ele fala assim, sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Por que então não puseste o dinheiro no banco? O banco, na verdade, não era um banco como a gente conhece hoje, mas era a banca, era a palavra. Era aquele que negociava o dinheiro e cobrava juros no empréstimo, né? Então o Senhor está falando mais ou menos aqui, você está dizendo que eu sou mau, né? Que eu sou severo, que eu sou um homem que tiro de quem não tem. E se você estava com tanto medo, por que tu não botou então na banca lá para que eles negociassem? Ia dar juros. E eu ia chegar e ia ficar feliz com o que recebi, mas você não fez isso. E por que ele não fez se ele estava com medo? Porque ele não estava com medo. É mentira isso. Você está entendendo mais ou menos o argumento? Ele entrega de maneira descuidada, ele diz que o Senhor é isso, é aquilo, é mal, mas ele também não está preocupado em de alguma forma agradar, porque se ele tivesse pelo menos com medo, ele ia fazer alguma coisa para que aquilo rendesse. Entende o conceito aqui? O Senhor está falando assim, você é um mentiroso, porque se você tivesse medo mesmo, e se eu fosse isso que você está dizendo que é, você teria colocado dinheiro no banco, você não fez nem isso. E ele vai dizer assim, no 23, por que não puseste o meu dinheiro no banco, então quando eu voltasse, eu o teria retirado com juros. Aí ele vai dizer assim no 24, e disse aos que estavam ali, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Aí agora há uma pergunta aqui, né? Ou na verdade uma afirmativa aqui no 25, que muitos vão dizer se essas palavras aqui, elas são dos servos da parábola ou são dos ouvintes de Jesus. Porque eles vão dizer assim, e eles lhe responderam, Senhor, ele já tem 10 minas. Alguns vão defender que as pessoas que estão ouvindo ficam assim meio atônitas. Mas vai tirar dele, que só tem uma, e vai dar porque já tem 10. Mas como assim, né? Outros vão dizer que esse personagem aqui, ou esses servos que perguntam, são os servos da parábola mesmo. Mas aí vem a frase do Senhor, pois eu vos digo que a todo que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos lá. O cara foi descuidado, ele não se importou, ele veio com um discurso de medo, mas é mentiroso. O próprio Senhor desmascara ele, porque diz, se você tivesse com medo, mas se eu fosse com medo, você ia ter dado pelo menos para o banco negociar, para o banqueiro lá negociar e fazer lucro para quando eu voltasse tivesse mais para me entregar.
mas você não fez isso. Aí ele vai e condena ele da seguinte forma: tira dele. Ele não tem mais direito. E dá para o que tem 10. Porque todo o que tem lhe será dado. E o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual é o princípio aqui? O princípio é, ele vai pegar a mina e vai dar para o que tem mais qualidades administrativas. Óbvio. Óbvio. O princípio de economia aqui. Ele tem aquela mina, o cara não quer saber daquilo, ele está indiferente com a coisa, e ele pega aquela mina e o que ele faz? Vai dar para o melhor administrador. Esse cara dobrou, ele multiplicou por 10, então dá para ele. Porque todo o que tem lhe será dado. Porque esse é responsável, porque esse produz, porque esse está envolvido de maneira integral com a coisa. Por que ele não dá para o que multiplicou 5? Porque você não daria. Ora, vamos supor que você tem uma rede de lojas, né? Você tem o seu melhor gerente. E você vai inaugurar uma loja no Shopping Rio Sul, Bambambam, lá no Rio de Janeiro. Eu acho, né? Não sei se é ainda, mas deve ser. Ou Barra Shopping. E você precisa botar um gerente naquela loja. Você tem inúmeras lojas e tem um que é o top. Mas ele está numa loja menor do que a loja do Rio Sul. O que você vai fazer? Você vai botar o pior lá? Ou mais ou menos lá? Você vai pegar o melhor, cara, e vai botar para administrar aquilo lá. Não é isso? O princípio, você não precisa ser economista para entender esse princípio. O que o Senhor vai falar? Tira dele e dá para o que tem 10. Porque esse cara negocia. Porque esse cara multiplica, porque esse cara consegue fazer um negócio ter resultado. E o infiel fica sem nada. Aqui é interessante porque a gente não sabe o que acontece com ele. Na parábola dos talentos, ele é lançado em um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. É o que acontece com ele. Aqui a gente não sabe. Fica suspenso. Eu não vou ousar dizer que tem o mesmo fim que o outro, porque a parábola não diz. Mas o fato é que o problema desse último servo, eu vou dizer para você, eu diria que o que marca ele é a indiferença. O Senhor vai para longe, ele não sabe se ele vai voltar rei ou não. Quem sabe, especulo, ele faça parte desse grupo que não quer que ele reine, não sei, pode ser, mas ele é indiferente. E ele é pior, ele mente. Ele diz que o servo é aquilo tudo que tem medo, mas o seu comportamento não condiz com o que ele diz. E aí eu volto justamente a abertura, a ideia da familiarização. Eu acho que muitas vezes a gente está familiarizado demais com o Evangelho. O Evangelho é comum para a gente. A gente se acostumou com ele. A gente já, quando ouve, já sabe as premissas. Já sabe o conteúdo. E aquilo já não mexe mais com a gente. Sabe que pode chegar a isso? Você já lidou tanto com aquilo que aquilo é aquela obra de arte que não tem brilho mais. E aí a gente trata de qualquer jeito. A gente começa a lidar com o Evangelho como se fosse qualquer coisa. A gente diz que é especial, tiriri, tiriri, aquelas palavras que a gente sabe que a gente repete o tempo todo, mas no final da história não tem nenhum tipo de cuidado especial com aquilo, não tem uma entrega total, como eu disse no início. A gente não está mais apaixonado, sabe? Caminhando para uma conformidade, assim, a gente está conformado que aquilo é aquilo mesmo, sabe? Tem umas mulheres que a gente olha e acha muito mais bonito, ou uns homens, né? Fala, pô, se a minha morresse, eu me casaria de novo, né? Se o meu morresse, né? Eu ia casar com um novinho, com a novinha, né? Sabe essa coisa? Assim, você está lá porque está lá, e o negócio se tornou assim, qualquer coisa. Isso é indiferença. Isso é a familiarização que eu falei aqui. Quem sabe a necessidade exista da gente se desfamiliarizar com o Evangelho e voltar a se encantar como a gente se encantava no início. Sabe? Olhar isso com mais beleza, com mais paixão mesmo. Não é mais um domingo, meu amigo. Não pode ser mais um domingo. Ah, lá vou eu de novo para a igreja, mas eu já fui semana passada, né? Ah, lá vai eu de novo orar. A mesma oração que sempre, aquela reza vagabunda, que a gente repete aquilo. Não, bicho, o que Jesus está falando aqui é de algo que é colocado nas nossas responsabilidades, é dado para a gente, e a gente está extremamente envolvido com isso. A gente arde com isso. O problema é que a gente tem uma facilidade de buscar sonhos, mas quando a gente alcança, ele não é mais sonho. Ele fica comum. É assim com um carro. A gente quer tanto o modelo X, né? E aí quando consegue,
Primeiro dia, caramba, né? Tá dando um lustro e tal. Leva no lava rápido. Um ano depois, você tá doido para trocar, porque aquele lá não tem graça. E eu acho que a gente, às vezes, pode acabar desse jeito. Quando o evangelho não nos toca mais. Não nos deixa mais apaixonados. Sabe, eu uso apaixonado porque eu acho que a palavra que eu conheço mais forte que possa estar no meu vocabulário aqui. Envolvido de maneira a estar brilhando de desejo de estar fazendo parte daquilo. Aí a gente enrola o evangelho num pano e deixa lá. É uma Bíblia aberta no Salmo 91, deixa lá. É uma Bíblia cheia de teia de aranha, deixa lá. É uma vida de oração obsoleta, deixa lá. É uma vida de envolvimento no reino de Deus de qualquer jeito, deixa lá. Aí quando o Senhor vier, aí a gente vai dizer assim, não, eu fiquei com medo, né? Porque o Senhor é severo. Severo, cara. O que Ele está deixando de responsabilidade é justamente para nos colocar como governadores de cidades posteriormente. Ele quer muito que a gente esteja envolvido, porque Ele quer premiar. Ele quer a gente do lado dele, Ele quer a gente do lado direito, do lado esquerdo, próximo. É o desejo dele, mas como é que a gente trata? De qualquer jeito. De qualquer jeito. É disso que a parábola fala. De homens que estão envolvidos e outros que não estão nem aí. Eu fechei a Bíblia aqui, mas eu fechei, não era para fechar não. Porque sabe o que vai acontecer com os inimigos? Ele vai dizer assim, no versículo 27, quanto, porém, aos meus inimigos, porque aqueles que não se submeteram ao reinado dele, deixaram de ser súditos, agora são inimigos dele, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. E eu vou deixar a sua imaginação agora aí pensar sobre isso. O que ele quer dizer com exterminai-os, porque eles são meus inimigos. O meu desafio a você é que nós sejamos os servos fiéis. Aqueles que estão sendo presenteados por Deus. Não é um jugo, é um presente. É responsabilidade no reino de Deus. Porque é isso que Ele quer. E nunca o displicente, o insensível, o indiferente. Porque esse lugar, eu acho que é um lugar que ninguém vai querer estar na sua volta. Amém? Vamos orar então?